A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta com o CTL, Curso para Treinamento de Líderes. Na aula passada iniciamos, na verdade, sobre autoridade e submissão. E agora, a segunda parte, a segunda aula desse segundo módulo. E vamos falar sobre os 7 níveis de autoridade. Eu quero lhe chamar a atenção para essa aula, porque ela vai tratar sobre aquilo que nós chamamos ou os cuidados que nós devemos ter com o autoritarismo, com a manipulação e com o abuso, tá? Porque alguns líderes, são vários fatores que podem levar até a má fé de alguém a ser ou abusivo, ou ser manipulador, e aí entrar em esferas que não condizem com aquilo que nós entendemos à luz da palavra de Deus. Amém? Então veja bem, para que nós possamos compreender tudo isso, nós vamos entender os 7 níveis de autoridade. Veja bem, autoridade não é autoritarismo, como também submissão não é subserviência. O autoritarismo é uma imposição, é algo que vai obrigar, manipular, abusar da boa-fé das pessoas. E a subserviência é uma imposição através da humilhação. Então, nós devemos ser submissos, mas não subservientes. Nós devemos ter autoridade, mas não sermos autoritaristas. São questões bem diferentes. A diferença uma questão básica aí é a humilhação. Nós não podemos humilhar as pessoas das quais Deus nos coloca para sermos autoridades, nós estarmos em uma posição de liderança. Ninguém é chamado por Deus, amados, ninguém é chamado por Deus para humilhar outras pessoas. Nós somos chamados, o nosso nível de liderança, ele parte do princípio de sermos servos. Nós fomos chamados para servirmos. Daí, de nós sermos servos, é que nós vamos alcançar a autoridade espiritual. Então, vamos direto aqui para falarmos sobre os níveis de autoridade. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre a autoridade soberana. A autoridade soberana é aquela que só pertence a Deus. É a liderança inquestionável. É a liderança que não se erra. É um nível de liderança maior, tá? Por isso que se chama de autoridade soberana. Quem exerce essa autoridade? Somente Deus. Somente Deus exerce a autoridade soberana. Agora, o segundo nível de autoridade vai nos remeter também de volta para a autoridade soberana. E eu quero chamar a sua atenção novamente. Veja bem, a autoridade, o segundo nível de autoridade é a autoridade da verdade, ou a autoridade da palavra de Deus. Como que eu posso saber quem é a autoridade soberana se essa própria autoridade soberana não se revelar? Então, a revelação da autoridade soberana é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela vai nos levar a termos um entendimento sobre quem é a nossa autoridade maior. E nenhuma autoridade vai se sobrepor, vai ser superior, aliás, à autoridade da palavra de Deus. Alguém pode dizer que eu tive uma revelação, eu tive um sonho, eu tive uma visão. Seja o que for, nada pode ser superior à revelação da palavra de Deus. A autoridade da palavra de Deus, ela está diretamente ligada à autoridade soberana.
Então, agora, o João capítulo 17, versículo 17, diz assim: santifica-os na tua verdade, pois a tua palavra é a verdade. Então, o primeiro nível de autoridade está diretamente ligado ao segundo. O primeiro nível, a autoridade soberana. O segundo, a autoridade revelada na palavra de Deus. E ninguém será superior a esse nível de autoridade. O que aconteceu, por exemplo, na igreja aos Gálatas, na igreja da Galácia. O apóstolo Paulo, ele chega em um momento, ele diz assim: mas, ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado, seja anátema, considerado debaixo de maldição divina. Ele está falando que a revelação de Deus, a palavra de Deus, a autoridade final são as Escrituras. Nenhuma outra revelação pode ir de encontro à autoridade revelada por Deus na sua palavra. E aí eu trago de novo uma observação aqui. Veja bem, porque não é aquilo que você entende da palavra de Deus, não é o que está escrito só por estar escrito, mas é aquilo que a Bíblia realmente quer dizer do assunto. O que a gente percebe? Muitas vezes, pessoas elas vão interpretando as Escrituras à sua própria maneira para fundamentar algo que está de acordo com a sua própria vontade. Então, está escrito, veja bem, muito cuidado com isso. Está escrito não significa que ou aquilo que você entende do que está escrito não significa que é a vontade de Deus. Nós precisamos ter um entendimento claro das Escrituras. E eu tenho cuidado com isso. Por exemplo, quando eu vou estudar, eu procuro saber o que outros autores, ao longo da história da igreja, já falam sobre aquele assunto. Porque, como eu já li há um tempo atrás, não há nada novo que Deus não tenha se revelado, Deus não tenha revelado aos seus santos da igreja, aos cristãos ao longo da história. Então, eu vou pegando o que aquele pessoal estão falando sobre o assunto para ver se entra de acordo com aquele entendimento que eu estou tendo à luz das Escrituras. A pessoa, ela pega um texto, ela isola um texto e aí acha que aquilo dali é uma verdade de Deus. E entra para aquilo dali para se pautar como uma verdade inerrante, uma verdade irrefutável, que não se pode questionar. E é daí que surgem, por exemplo, falsos mestres, falsos profetas, é daí que surgem as chamadas heresias ou as seitas religiosas. É de quando uma pessoa ela se achou que tinha um entendimento que ninguém mais tinha. Então ela teve uma revelação primeira de algum texto da palavra de Deus. Muito, mas muito cuidado com isso. E esses lugares são muitas vezes abusivos. As seitas, os grupos onde se estabelece em cima de uma verdade que somente aquele grupo entende aquela verdade, eu quero me fazer entendido para você, criou uma heresia, um texto que não há um entendimento claro de tantas outras pessoas ao longo da história. Então aquela pessoa ela vai se colocar como uma posição de autoridade, vai manipular pessoas, vai abusar da boa fé daquelas pessoas. Então, muito cuidado, tomemos muito cuidado com esse tipo de situação. Tá? A palavra de Deus ela é a revelação final, tá? De Deus, para que nós entendamos a soberania
de Deus. Nós cremos em revelações, nós cremos em sonhos, nós cremos que Deus, fala através de sonho, através de mensagens de revelação, profecias. Nós cremos nisso, mas nenhuma revelação, nenhum sonho, nenhuma profecia pode estar acima da revelação da palavra de Deus. Em terceiro lugar, outro nível de autoridade é a autoridade da consciência. Tá? Toda pessoa deve ser, amados, capaz de distinguir entre o certo e o errado. Oh, meu Deus, tomemos muito cuidado com isso. Nós não mandamos na vida das pessoas. Entenda bem isso. Nós fomos chamados por Deus para sermos servos. Nós não fomos chamados por Deus para estarmos mandando na vida de pessoas. Por exemplo, amanhã, que eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, no dia 31 de maio, agora desse ano 2020, nós entendemos que vamos tirar um dia de jejum e oração em prol da nossa cidade. Eu posso obrigar você a jejuar? Eu não posso. Eu posso obrigar você a tirar uma hora de oração? Eu não posso, nós não podemos. Você vai estar sendo líder em algum momento na sua vida. Você não pode mandar nas pessoas dizer que vocês são obrigados a jejuar e etc, etc. Nós não podemos fazer isso. Tem pessoas que são doentes dentro da igreja, que elas não podem jejuar. Tem pessoas que elas têm uma dificuldade enorme de algum motivo. Então, seja o que for, tem outras pessoas que simplesmente não querem jejuar. Mas nós não podemos mandar na vida delas. E aí, eu vou atribuir uma maldição sobre a vida da pessoa. Se você não jejuar, você vai estar sendo amaldiçoado. O fogo, não sei o que, vai acontecer sobre a sua vida. Não posso fazer isso. Eu estaria sendo manipulador. Então, quem tem que determinar é a autoridade da consciência daquela pessoa. Eu sei que seria muito mais fácil eu chegar e colocar aqui uma palavra e dizer assim, olha, todos são obrigados a jejuar nesse dia. Mas eu não posso fazer isso, eu não posso manipular, você não pode manipular as pessoas e nós não podemos abusar da boa fé das pessoas. Amém? Que isso fique bem claro para nós. Esse nível de autoridade de consciência talvez seja o caminho mais difícil de nós chegarmos a termos um grupo coeso, um grupo unido, mas é a melhor forma, porque nós não vamos estar ferindo o coração das pessoas, nós não vamos estar ferindo a alma dessas pessoas e nem vamos estar contrários a uma boa liderança daquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Qual foi o momento que Jesus abusou, tentou manipular alguém dentro da sua consciência? Não, Jesus, ele chegou para Mateus e disse, Mateus, segue-me. E Mateus olhou e disse, eu vou seguir. E se ele não quisesse seguir, ele não iria seguir, como muitas outras pessoas não seguiram. Então, é um nível de autoridade de consciência. O quarto nível, o assunto é longo, esse assunto aqui. Mas eu quero finalizar com esse aqui, tem mais 3 níveis. Na outra aula eu vou falar sobre eles. Mas o quarto são os mais importantes, talvez. Tá? O quarto nível é a autoridade delegada. O que é a autoridade delegada? É o nível de liderança que ela é desenvolvida por conta da habilidade. Aliás, ela é a liderança que foi delegado por alguém a essa pessoa. Então, ela só está líder porque um outro líder lhe colocou. Ela só está numa posição de autoridade porque uma outra autoridade lhe colocou lá. Entendeu? Então, é a autoridade delegada. Tá? Nós não estamos aqui porque nós somos melhores ou porque nós somos piores do que alguém, mas porque alguém viu em nós uma capacidade, viu em nós uma unção, teve um entendimento de que nós poderíamos estar liderando alguém.
Então, é a autoridade delegada. E a autoridade delegada, ela não é soberana. Ela só vai estar até o dia que a autoridade soberana quiser que ela esteja. Então, são esses 4 primeiros níveis de liderança que eu quero trazer para você, que eu trago para vocês, tá? Autoridade soberana, a autoridade da palavra, a autoridade da consciência e a autoridade delegada. Na próxima aula eu vou falar sobre os outros 3 níveis de autoridade, tá? Mas essas 4 primeiras autoridades são importantes que você precisa estar entendendo sobre esse assunto. Amém? Fujamos da manipulação e do abuso. Nós não fomos chamados para sermos nem manipuladores e nem abusar da boa fé das pessoas. A nossa liderança, ela é fundamentada no serviço, em nós sermos servos. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.